nesta segunda parte sobre a capital portuguesa, conheceremos mais outros bairros desta linda cidade, bem como da Grande Lisboa. Se prepare para conhecer a Boca do Inferno, Cascais, Sintra e muito mais. Olá, muito bem-vindo ao programa No Caminho. Continuamos essa semana a gravar por Lisboa e também a Grande Lisboa. Queridos, e o motivo de toda essa empolgação, de toda essa animação é que nós estamos aqui nesse lugar deslumbrante, onde a natureza nos toca, onde nós tocamos a natureza e nós sabemos que o Criador de toda essa natureza, o Criador dos céus e da terra, é o Deus a quem eu sirvo, é o Deus a quem você serve, queridos. Olhamos para essa natureza e enxergamos Deus em cada pedacinho dela. Estamos aqui neste lugar, Falésias Arriba de Cascais, conhecida como Boca do Inferno. Então vem dar uma voltinha conosco aqui neste lugar. Aqui nós estamos nesse lugar chamado Boca do Inferno. E esse nome é porque antigamente aqui tinha pouca iluminação à noite e os barcos vinham e batiam nas pedras e naufragavam. Então era chamado Boca do Inferno. Também tem esse nome por causa de muitas histórias aqui de vidas que foram perdidas e também por causa da costa mesmo aqui dessa região, que é a Costa Dourada, né, aqui em Cascais, que é característico daqui ter essas rochas calcárias e também você pode observar aqui a ação do mar contra essas rochas, que se forma realmente uma coisa bem violenta. Agora chegamos no centro de Cascais, esse centro tão bonito, tão colorido, né? Aqui a gente vê esses canteiros de flores, um cuidado muito grande aqui com a natureza aqui em Cascais, como a gente viu ali na Boca do Inferno, como também, né, questão aqui histórica, as casinhas mais antigas, outras mais novas, e as ruas muito bonitas, muito arborizadas, lembram até um pouco assim algumas praias do Brasil, algumas praias da Califórnia. Você também vai ver algumas das praias aqui de Cascais que são lindíssimas, de águas cristalinas e realmente paradisíacas. Também tem aqui os coqueiros, né, que relembram uma coisa mais tropical, às vezes até do Brasil. Também tem muitas lojas, restaurantes de frutos do mar, de peixe, de todo tipo. E também algumas lojas de artesanato, né? E também muitas outras coisas que tem que fazer aqui em Cascais, como a gente já mostrou e também vai estar mostrando aqui, através de imagens que vamos colocar para você poder ver. O Museu Condes de Castro Guimarães encontra-se instalado no edifício inicialmente conhecido por Torre de São Sebastião. Ele tem influência tanto espanhola quanto árabe. Queridos, externamente falando, este aqui é o museu mais bonito que eu já vi, porque ele não apenas tem uma arquitetura bonita, mas como ele é cercado por uma natureza belíssima. Ele, além da sua arquitetura, da natureza, em frente a ele nós ainda nos deparamos com o mar. Então tudo isso aqui é muito belo. Esse museu aqui se encontra no Parque Carmona e ele foi construído em 1930 e ele é, para Cascais, ele é a fundação museológica mais antiga desse distrito. Estamos aqui agora do outro lado da rua do Museu Conde de Castro Guimarães, onde pode se encontrar a Cidadela de Cascais ou Forte de Cascais. E essa cidadela é um complexo, né? Do lado de fora a gente vê só a muralha, mas dentro tem várias seções assim. Uma delas servia antigamente para proteção, a outra para defesa, a outra para armazenamento de alimentos e a outra para o Palácio da Cidadela de Cascais.
Esse palácio ele servia para abrigar o rei e a rainha em situações em que eles vinham aqui para residência de verão, ou até mesmo para se proteger, ou até mesmo para inspecionar, né, alguns bens que vinham de outros países. E essa cidadela ela servia realmente como uma defesa da Barra do Tejo, né, do rio Tejo, que passa aqui e chega ao Oceano Atlântico, que a gente pode ver aqui no fundo. Além disso, né, tem a marina aqui, e atualmente a cidadela ela perdeu, obviamente, esse fator de defesa, essa importância de defesa. Porém, ela ainda serve como residência de verão, em alguns meses, para o presidente de Portugal, que é o que podemos ver aqui nessa residência dele. Além disso, temos a marina e também um dique que protege das ondas do mar. Você sabe o que significa Cascais? Não sei não. Você sabe o que é? Eu vou explicar. Aham. Cascais, queridos, nada é mais do que as cascas que restavam dos mariscos, dos caranguejos, dos frutos do mar. E aí, como aqui é uma cidade praiana, então as pessoas começaram a associar as sobras dos frutos do mar. Cascais. Faz sentido. Cascais. As cascas dos mariscos. E essa praia que você vê ao fundo é a Praia da Rainha, que tem esse nome, queridos, por causa de uma rainha chamada Dona Amélia, que durante as férias, durante os passeios da família real, vinha se banhar nesta terra. É uma pequena praia, mas de muito luxo e muito frequentada. É uma das mais conhecidas aqui em Cascais, juntamente com a Praia da Ribeira. E continuando a nossa saga aí pelas cidades, pela grande Lisboa, chegamos então a Sintra, uma cidade que é patrimônio da Unesco e tem muitos castelos e palácios. Você vai poder ver aí então o Palácio Nacional da cidade, vai ver ainda o Castelo dos Mouros. Então acompanhe aí os vídeos, será um vídeo bem curto, não é? Porque o programa tem um tempo, mas você verá alguma coisa aí. Acompanhe conosco. Aqui atrás de mim encontra-se o Palácio Nacional de Sintra, né? Sintra, que é essa cidade que fica ao ladinho de Lisboa, mesmo muito próximo e próximo de Cascais. E Sintra tem uma história muito antiga que remonta ao tempo da invasão muçulmana, da invasão árabe, aqui em Portugal e aqui em Lisboa, principalmente na Grande Lisboa, né? Eles escolheram Lisboa como uma espécie de capital. E aqui Sintra era como se fosse a torre de defesa deles. Então a gente vai ver ali o Castelo dos Mouros, que era onde eles ficaram, né? Onde eles realmente meio que colonizaram toda essa região, invadiram, mataram pessoas e tomaram tudo que tinha aqui na região, incluindo os lugares que já existiam aqui antes. E Sintra, a própria palavra Sintra, ela é uma mistura de um linguajar que mistura a Idade Média com a Idade Antiga, né, dos muçulmanos, da língua árabe, e significa Montes da Lua, ou Monte da Lua, até mesmo Serra da Lua, mas que acabou virando Sintra depois de muito tempo. E esse palácio ele é bem mais recente do que essas invasões árabes, então já não existia naquela época, mas atualmente ele foi utilizado na Idade Média, no caso, como um local de refúgio, de fortaleza realmente para os reis que ficavam hospedados em Lisboa e vinham para cá, às vezes no final de semana ou quando havia alguma invasão em Lisboa, eles escolhiam Sintra realmente como sua fortaleza. E esse palácio ele tem uma relevância histórica muito grande, porque foi aqui onde Dom Manuel, o rei Dom Manuel, ele descobriu que o Brasil havia sido descoberto, foi aqui onde chegou a notícia que o Brasil havia sido descoberto. E é por isso que estamos todos aqui, não é?
depois de sairmos aí da grande Lisboa, paisagens tão lindas, tão naturais, vamos mostrar para você mais um pouquinho de Lisboa. E hoje, começando aqui por esse bairro, o bairro mais antigo da cidade, Alfama, não é isso, Marquinhos? Isso mesmo. E como a pastora falou, é o bairro mais antigo de Lisboa e foi o único bairro aqui do centro de Lisboa que sobreviveu ao terremoto de 1755, quase que intacto. E Alfama existe desde o tempo da invasão muçulmana aqui em Portugal. Era chamado de Al-Hama. A pastora conhece um pouco mais de árabe do que eu, mas acho que estou falando certo. E esse bairro ele era conhecido assim por ter fontes de água boa e quentes, então era um bairro muito próspero. Porém, após o terremoto, que esse bairro foi o único bairro que restou da cidade intacto, ele acabou sendo meio esquecido, porque o resto da cidade teve que ser reconstruído. E sempre que você vê um bairro, uma cidade que começa com Al, quer dizer que foi ali conquistado por árabes. Então, Alfama, Albufeira, tem outra aí que vem na sua mente agora? Algarve, também. Algarve. Então, sempre que você vê esse prefixo Al, você vai ver aí que foi dominado pelos árabes e por isso, esse nome. Exato. E além disso, aqui na Alfama também se encontra um dos símbolos maiores de Portugal na área da cultura, que é o fado. O fado ele foi praticamente criado aqui em Alfama e até hoje é muito difundido aqui como uma parte do domínio cultural aqui de Lisboa. E nós não vamos só ver a Alfama, nós vamos ver também a Sé, Ali na Sé tem as muralhas, tem o castelo de São Jorge. Então acompanhe conosco, nesta viagem de hoje, para encerrar esse programa, queridos. E a Lisboa é assim, cheia de maravilhas históricas, centenárias e milenárias. A Lisboa, o que vem a ser isso? A Lisboa foi o nome da cidade de Lisboa quando os fenícios cá chegaram e conquistaram a cidade. Mais tarde, quando os romanos então vieram e os romanos conquistaram a cidade mudou de nome e aí passou a ser Olíssopo, que significa bons portos, e finalmente Lisboa. Estamos aqui na entrada do Castelo de São Jorge. Para ser mais específico, estamos nas muralhas envolventes do castelo, que fica aqui no centro de Lisboa, na Alta de Lisboa, perto da Alfama, o bairro mais antigo da cidade. E o castelo já existia desde o século I a.C., claro, de uma forma bem mais primitiva. E os romanos, quando invadiram Portugal, e fizeram uma espécie de uma colonização aqui, de um domínio nas terras portuguesas, eles usavam o castelo como realmente uma base de defesa para poder ver a cidade, poder controlar quem chegava na cidade, porque o castelo até hoje tem uma vista muito boa sobre o Rio Tejo, a barra do Rio Tejo, e sobre quem chega na Foz através do Oceano Atlântico. E desse lado a gente pode ver a porta que protegia as muralhas do castelo e servia realmente como uma porta de entrada. E durante muito tempo, como eu falei, os romanos utilizaram como uma base de defesa. Só que após isso, o Império Romano caiu e quem dominou essa região foi os muçulmanos ou os árabes do norte da África. E esses árabes, eles realmente tomaram conta da cidade e fizeram a cidade uma espécie de centro cultural e centro realmente econômico, de defesa. E tomaram o castelo e construíram dentro do castelo o Alcazar, que era uma espécie de cidade, ou Alcaçova, que era uma espécie de uma cidadela que existia dentro desse castelo. Durante a Idade Média, o castelo teve o seu apogeu, Foi quando foi mais importante, porque foi a habitação dos reis de Portugal, muito tempo após a dominação muçulmana aqui em Portugal. E ele foi utilizado até mais ou menos o século XV ou XVI, quando a habitação real foi transferida para o Paço da Ribeira, que fica na margem do Rio Tejo, que foi destruído com o terremoto. A Lagoinha Lisboa nasceu há 4 anos atrás, fundada pelos pastores Marco e Lilian Faleiro. Mas já há 3 anos o pastor João Evangelista vem dirigindo a igreja e cuidando de todo o rebanho. Para saber mais sobre a igreja, entre em contato com o pastor João e acompanhe aí as notícias pelas redes sociais.
Estamos aqui no Miradouro da Graça, um lugar muito agradável, com um panorama muito bonito. Ao fundo você vê aqui a Baixa do Chiado, logo aqui atrás vê o Castelo de São Jorge, um pouco mais aqui no fundo você vai ver a Ponte 25 de Abril. Muito bonito essa região aqui, uma região antiga, mas muito bonita, é o centro da cidade. E chegamos na parte mais gostosa desse programa. É ou não é, Val? Sim, Time Out Market. Time Out Market. Ninguém é obrigado a falar inglês, sim. Afinal estamos em Lisboa, Exatamente. não é verdade? Isso aí, aqui, queridos, você encontra a gastronomia, sim, as especiarias da culinária portuguesa. Tem bolinho de bacalhau? Tem bacalhau à Brás? Tem aí muito mais, queridos. Então, se um dia você vier visitar esta cidade, passe por aqui e prove uma deliciosa comida portuguesa. Então, queremos aqui mostrar para você, né, alguma comida típica e vamos provar um bolinho de bacalhau. E nós encontramos 3 bolinhos de bacalhau, não foi, Val? Sim. Esse aqui é bolinho de bacalhau com pimentão. Este outro aqui, apenas bolinho de bacalhau mesmo, a massa tradicional. E esse aqui, bolinho de bacalhau com azeitona. Qual que você gosta mais, Val? Eu prefiro com azeitona. Eu prefiro com pimentão. Então vamos ver se é bom assim como a gente imagina. E nós vamos ter que chamar alguém para provar esse daqui, hein? Ele é assim um pouco ardido, mas eu amo pimenta. Tem um sabor bem característico mesmo da azeitona. E a massa é bem levinha e realmente esse bolinho tem muito bacalhau. Porque tem lugares que nós vamos e não acha tanto bacalhau assim, é mais massa. Mas esse aqui está delicioso e aprovado. Bem saboroso, gostoso, está aprovado. Eita, Jesus bom! Vamos provar novamente uma comida aqui deliciosa e bem portuguesa. Olha aqui, esta aqui é a queijadinha. E aqui na queijadinha você encontra canela, você encontra ovos e também um queijo fresco. E Val, o que é o seu aí? O que você vai degustar? Gente, aqui eu vou degustar o travesseiro, mas não é o travesseiro de dormir, é o travesseiro de comer. E no travesseiro nós temos aqui canela e uma massa folheada. Então ele acompanha também um sorvete e um suspiro, querido. Gente, eu vou querer pegar um pedacinho desse suspiro seu, Val. Pode pegar. Ele deve estar uma delícia, queridos. Olha aqui. Você viu que os homens fizeram conosco desta vez. Só ficou para as mulheres provar. Eles querem que a gente engorde, queridos. Deixa eu provar essa queijadinha agora para ver se é bom. Vamos lá. Uma delícia. Esse azedinho misturado com canela tá ótimo. Sintra aprovado. Está de parabéns. Este é o Jardim do Príncipe Real, também conhecido como Jardim França. Ele está localizado no bairro do Príncipe Real, uma das zonas mais caras de Lisboa. E aqui nesse jardim nós encontramos o reservatório da Patriarcal. Este reservatório da Patriarcal é mais um dos aquedutos de água encontrados na cidade e ele se localiza no subsolo da Praça do Príncipe Real. Ele foi projetado por Louis Charles Méry, um engenheiro francês, em 1856. Estamos aqui em frente ao Panteão Nacional. E aqui, assim como em Roma e assim como em Atenas, nós temos esse grande panteão, que é uma estrutura, uma igreja que homenageia pessoas ilustres portuguesas que foram enterradas aqui. Aqui tem cenófitos de o primeiro rei de Portugal, que foi Dom Afonso Henriques, e também de Pedro Álvares Cabral. Cenófitos, eles são uma espécie de um túmulo que celebra a vida da pessoa, mas não necessariamente a pessoa está enterrada aqui dentro. E também tem os túmulos aí sim de Amália Rodrigues, uma cantora de fado portuguesa, e também de Humberto Delgado, que foi uma figura muito importante na história de Portugal, e também de Almeida Garré, um escritor que também é conhecido aí no Brasil em algumas escolas. E esse panteão ele foi muito importante durante muito tempo
mas ele também teve uma história de uma demora de construção muito grande, porque desde o século XVI, desde 1586, que ele está em construção. Ele só foi concluído no último século, no século XX, em 1966. Então levou aí quase 500 anos, né, uns 400 anos aí de construção. Até os lisboetas que moram aqui, eles brincam que alguma coisa é tão demorada quanto a construção dessa igreja. Queridos, e nós sabemos, né, que esses panteões não estão aí por acaso, eles estão aí para glorificar e exaltar outros deuses. Sim. Mas nós somos o povo do caminho, né? E assim como Abraão veio de uma terra politeísta, Ur dos Caldeus, e foi considerado o pai da fé, nós, na nossa geração, quando o mundo tenta nos oferecer vários deuses, dizer para nós que existem vários caminhos, eu e você sabemos que só existe um Deus verdadeiro, a qual nós adoramos, o grande eu sou, e eu e você fomos chamados por Ele para levar a mensagem dEle e glorificar o nome dEle por onde passarmos. Parque Eduardo VII, inicialmente denominado Parque da Liberdade, foi rebatizado com o nome do rei da Inglaterra quando visitou Lisboa em 1903. Desde a sua origem, esse parque foi palco de feiras, exposições e divertimentos, e a sua estrutura é de autoria do arquiteto Keile do Amaral, constituindo um marco importante na evolução urbana da cidade. E dentro desse complexo do Parque Eduardo VII, nós encontramos também a Praça de Espanha. E aqui desse parque você tem uma lindíssima vista. Você consegue ver assim a cidade, a estátua de Marquês de Pombal lá embaixo e também o mar. E a Praça de Espanha, queridos, ela tem uma curiosidade. Ela, além de ser uma das praças assim mais tradicionais aqui da cidade, ela está entre dois monumentos muito importantes, ou duas construções muito importantes. Uma delas é justamente a residência do embaixador da Espanha, que é o Palácio Pallavant, né? O Palácio Pallavant, acho que eu falei palhaço, não foi não? Não Palácio Pallavant, já está até aqui no trava-língua. E do outro lado nós temos uma fundação cultural desta capital portuguesa. Qual que é o nome mesmo, Marquinhos? Fundação Calouste Gulbenkian. E tem outra curiosidade, o que mais que tem nessa praça? Aqui do nosso lado esquerdo, mas é do lado direito. Aqui do nosso lado tem a estufa fria. A estufa fria é uma espécie de uma estufa mesmo, onde tem várias plantas exóticas, alguns animais pequenos como aves, que não são daqui de Portugal. E aí por isso é estufa fria, porque não é daqui de Portugal, é uma coisa exterior. Como o Senhor é bom e faz muito mais do que pensamos ou imaginamos ao chegar na Praça da Espanha para mostrar para você mais um local desta cidade. Deus nos presenteou com essa feira. Queridos, e não é qualquer feira, é a Feira do Livro. E essa feira já tem uma tradição de 90 anos. Então acompanhe aí com a gente alguns takes desta feira e também deste local chamado Praça de Espanha. Esse monumento que você vê agora, ele foi criado em memória dos milhares de judeus, vítimas da intolerância do fanatismo religioso, assassinados no massacre iniciado a 19 de abril de 1506, neste largo. Eu quero agradecer a cada um que nos acompanhou tanto no programa passado como nesse programa, onde falamos de Lisboa e também da grande Lisboa. Queridos, na época que Paulo, estava ali desbravando e chegando com o evangelho em todos os cantos, o sonho do apóstolo Paulo era chegar até os confins da terra. Tanto que ele escreve à igreja de Roma, para que ali na igreja de Roma ele obtivesse apoio, para que então essa igreja o enviasse até os confins da terra. E hoje nós encerramos esse programa aqui
até os confins da terra. O livro de Atos não encerrou. O livro de Atos continua sendo escrito através da sua vida, através da nossa vida. E nós chegaremos até os confins da terra, que não é aqui, era naquela época, mas não é nessa época. Vamos juntos, pregando o Evangelho por todos os cantos, em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E é com muita gratidão a Deus, gratidão à Rede Super, gratidão a você que acompanhou aí cada um desses episódios do programa No Caminho, que hoje nós encerramos com o coração cheio de alegria e paz e regozijantes, que nós encerramos essa primeira temporada do programa. Devido aí essa contenção, que nós estamos agora na pandemia da Covid, nós vamos aí dar uma paradinha e por isso vamos reprisar toda a primeira temporada. Enquanto nós aguardamos a pandemia passar, nós vamos aqui planejando e orando ao Senhor para nos dar novas estratégias, novos lugares, e vamos preparando com muito amor a segunda temporada do programa No Caminho. Então, se você perdeu algum, é a sua chance de assistir todos novamente ou de assistir aquele que você ainda não viu. Então não se esqueça, toda sexta-feira, 18h30, na Rede Super, nós temos um encontro com você. E o programa tem tantos quadros e quadros tão interessantes. São eles: culinária, locais, História, curiosidades, temos viagens e muita edição. E palavra de Deus, claro, palavra de Deus não pode faltar, porque é a palavra de Deus que alcança o mais profundo da nossa alma e que gera transformação nas nossas vidas. Então nós te aguardamos na próxima temporada, segunda temporada do programa No Caminho!